Volatilidade condicional, uma aplicação dos modelos Garch. A volatilidade é, por definição, uma medida do risco, ou, em outras palavras, quanto maior a volatilidade, maior a incerteza sobre uma variável que seja objeto de estudo. Existem inúmeras aplicações do estudo da volatilidade. A gente pode pensar, por exemplo, no caso dos preços de alguma ação. Nesse sentido, quanto maior é a volatilidade, maior a incerteza ou o risco associado a investir numa determinada ação. É possível pensar também, por exemplo, no caso da taxa de câmbio, sendo que afeta diretamente as decisões dos importadores ou dos exportadores. Nesse sentido, quanto maior a volatilidade, mais arriscado torna-se a minha decisão de investir. A gente pode pensar também, por exemplo, no caso da volatilidade da inflação, dado que afeta diretamente o planejamento financeiro das pessoas. Então, a medida mais comum da volatilidade é o desvio padrão, que é, por definição, a raiz quadrada da variância. É uma transformação também bem útil que pode ser feita é transformar a volatilidade numa volatilidade anualizada, multiplicando-se então o desvio padrão por um fator de anualização, que mede o número de retornos, ou o número de observações dessa variável ao longo do ano, de um ano específico. No que diz respeito aos modelos de volatilidade, então a gente pode dividi-los em duas classes. Os primeiros modelos seriam os de volatilidade não condicional ou de volatilidade constante ao longo do tempo, como por exemplo as médias móveis. Basicamente é feita a suposição então de um desvio padrão que seja constante ao longo do tempo. Em contrapartida, existem os modelos de volatilidade condicional, como os modelos Garch, que são objeto desse estudo, onde é feita a suposição de que a volatilidade, ou melhor dizendo, de que o desvio padrão ele varia ao longo do tempo. Ou seja, o desvio padrão no período 1 vai ser diferente do desvio padrão no período 2, que vai ser diferente do período 3, e assim sucessivamente. Então, sobre o porquê de fazer o estudo dos modelos Garch e não dos modelos de volatilidade não condicional, foi por causa da existência desse fenômeno chamado agrupamento da volatilidade, que pode ser entendido a partir da colocação de que períodos tranquilos de pequenos retornos se intercalam com períodos voláteis de grandes retornos. Para exemplificar essa colocação, então eu trouxe aqui os retornos do Ibovespa, do índice Ibovespa, e nesses círculos eu tento ilustrar os períodos em que a volatilidade foi maior do que no restante da série, para mostrar então, com evidências, de que a volatilidade ela não permanece constante ao longo do tempo, mas sim de que períodos de grande volatilidade se intercalam com períodos de volatilidade relativamente menor. Os modelos Garch foram introduzidos por um economista dinamarquês chamado Tim Bollerslev. Eles são uma generalização dos modelos Garch, que foram propostos pelo economista Robert Engel em 1982, cujo intuito era de estimar a variância da inflação no Reino Unido. A principal vantagem dos modelos Garch sobre seu antecessor é que ele permite estimar a volatilidade de forma mais parcimoniosa, ou seja, com uma menor quantidade de parâmetros envolvidos. Os modelos Garch mais utilizados é o Garch 1, sendo que esse primeiro número indica a existência de um único termo de erro ao quadrado defasado, e o segundo 1 significa que existe um termo autorregressivo, ou seja, da variância imediatamente anterior. Nesse sentido, a minha variância no período t, minha variância condicional, vai ser função então, de um parâmetro ômega, de uma constante, mais de um parâmetro alfa, que multiplica esse termo de erro ao quadrado defasado, mais um beta, que multiplica meu termo autorregressivo, ou seja, da variância imediatamente anterior. A interpretação desses parâmetros, então, ômega é a constante, que indica qual seria a variância, se a minha variância de ontem, o termo de erro fossem iguais a zero. Esse meu parâmetro alfa vai indicar a reatividade, ou seja, quão reativa vai vir a ser a volatilidade, e o parâmetro beta, por sua vez, indica a persistência da volatilidade. Então, para exemplificar uma aplicação desses modelos Garch, foi utilizado o pacote F-Garch do software RStudio para se estimar a volatilidade a partir desse modelo Garch 1 para a série de retornos do Ibovespa. Então, o modelo resultante para a volatilidade condicional foi esse aqui, sendo que todos os parâmetros foram estatisticamente significativos. Então, a partir da estimação desse modelo, é possível se esboçar graficamente a volatilidade anualizada do Ibovespa, como ilustrado nesse gráfico aqui. E a partir disso é possível fazer inferências acerca da volatilidade, por exemplo,